Dinâmica, leis de Newton. Agora, capítulo 12, aula 01. Força de atrito, que é uma força sempre contrária ao movimento ou contrária à possibilidade de movimento. Bem, se você é novata, se você é novato, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Curta o vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva. Isso é de graça e vai me ajudar muito. Bem, vamos à aula. O seguinte aqui, ó, força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento e age paralelamente à superfície de contato. Então temos dois casos aqui, ó, movimento ou possibilidade de movimento para a direita. Então no caso aqui tem um caixote branco, vamos tentar, esse FM aí é uma força motora, que vai tentar provocar o movimento desse caixote branco. E se é para a direita, o atrito vai aparecer para a esquerda. Se for o caso, o mesmo caixote, e a tentativa de movimento for para a esquerda, o atrito vai aparecer para a direita, ou seja, contrário ao movimento. A força de atrito é gerada devido a irregularidades entre as duas superfícies que estão em contato. Temos aqui um exemplo, uma superfície em azul e um caixote branco. Temos aqui a força normal, é a força da superfície no caixote, e aqui o peso do caixote. Temos aqui uma tentativa de movimento do caixote, força motora, FM, e o atrito vai ser para a esquerda. Entre as duas superfícies, você tem aí irregularidades, que você às vezes não dá para perceber. Então, quanto mais polida as duas superfícies, quanto mais tirar essas irregularidades, menor será o atrito. Tipos de atrito. Atrito estático, quando a força motora aplicada não é suficiente para mover o objeto. O caixote, tentativa de movimento para a direita. Então já sabe que o atrito vai ser para a esquerda. Então aqui temos uma força motora, um agente externo, aí uma mão, uma corrente. E a força vai aumentando, o atrito também vai aumentando mais para a esquerda, sentido contrário. Esse é o atrito estático. O atrito estático é onde faz com que o corpo permaneça em repouso, ou seja, parado. Ou seja, se você tentar puxar o bloco com uma força de 3 N, vai ter uma força de 3 N de atrito para a esquerda. Se for de 5 N para a direita, vai ser de 5 N para a esquerda de atrito. 7 N força motora para a direita, força de atrito de 7. 9 N para a direita, força de atrito para a esquerda, 9 N. Mas aí pode ocorrer a iminência de movimento, você perceber que o caixote está para se mover. Nós chamamos isso de iminência de movimento. Nesse caso aí, esse 9 será a intensidade máxima da força de atrito estático. Isso indica que a partir daí o caixote vai entrar em movimento. Então o atrito estático ele varia de um valor 0 até um valor máximo. Esse valor máximo será definido como coeficiente de atrito estático vezes a força normal, é a força da superfície no bloco. Então tá aí, coeficiente de atrito estático é o μe, é a letra grega μ. Aplicando a segunda lei de Newton, no caso aqui no plano horizontal, iminência de movimento para a direita. Temos aqui o caixote, tentando movimentar o caixote para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Então na força resultante, igual a massa vezes a aceleração. Então você vai ter repouso, ou seja, aceleração 0. Então na força resultante você vai ter FM menos força de atrito que está para a esquerda, contrário ao movimento, força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui está em repouso, então a aceleração é 0. Então a gente pode passar a força de atrito para a direita, você vai ter a força motora igual a força de atrito estático. Ou seja, no caso aqui é como se fosse um cabo de guerra, o que está para a direita igual ao que está para a esquerda. Ainda, iminência de movimento agora para a direita. Vamos botar aqui mais força. F1, F2, F3. Se é para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Isso mesmo. Então temos força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vai estar repouso, que nós estamos ainda no atrito estático. Então vamos ampliar aqui a tela. Você vai ter aqui força resultante, F1 mais. Por que mais? Porque F2 também está ajudando F1. F2, só que F3 está contrário. Então menos F3. O atrito também é contrário ao movimento, então menos força de atrito, igual a massa, e a aceleração é 0, porque está em repouso. Podemos passar força 3 e força de atrito para o lado direito, temos aí o que está para a direita igual ao que está para a esquerda, mas só que está em repouso. Ainda aqui, ó, iminência de movimento para a esquerda agora, então são as mesmas forças, F1, F2 e F3, mas como a possibilidade é para a esquerda, o atrito vai estar para a direita. Então, mesmo procedimento, força resultante, o movimento é no sentido de F3, então vai ser F3 menos. Quem é contra? F1, F2 e a força de atrito. Então, todos são menos porque estão contrários ao movimento. A aceleração é 0, então fica 0. No exemplo anterior,
a possibilidade de movimento era para a direita, então o atrito estava para a esquerda. Agora, a possibilidade é para a esquerda, o atrito está para a direita. Então aqui você vai ter F3 igual a F1 mais F2 mais a força de atrito. Então, comparando os dois casos que nós vimos agora. Então temos possibilidade para a direita, o atrito para a esquerda. Possibilidade para a esquerda, o atrito para a direita. Então tivemos essas duas relações de expressões aí. Agora vamos para o segundo tipo de atrito, que é o atrito dinâmico. Nesse caso aqui, é quando a força motora ela é suficiente para mover o corpo. Vamos para uma força motora de 3 newtons. Então vai aparecer uma força de atrito, só que nesse caso, no dinâmico ou cinético, a força de atrito vai ser constante, no nosso caso. Então, vai entrar em movimento. Força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente dinâmico vezes a força normal. Força de contato entre a superfície e o bloco. Coeficiente de atrito dinâmico é o μd. Vamos aqui aplicando a segunda lei de Newton, plano horizontal. Movimento para a esquerda. Percebe que agora é o atrito dinâmico, não é estático, ou seja, o corpo vai estar em movimento, não vai estar em repouso. Então nós vamos ter as três forças, F1, F2, F3, as mesmas, para a gente poder fazer as comparações. Como o atrito, aliás, como a movimentação é para a esquerda, o atrito vai estar para a direita. Aí no primeiro caso, vamos supor aqui que vai ser movimento retilíneo e uniforme, ou seja, aceleração nula. Vamos ampliar o quadro aqui. Então temos o seguinte aqui, ó. Então o movimento é para a esquerda, o atrito está para a direita. Daí o movimento. Nesse primeiro caso, o movimento retilíneo uniforme indica que a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é zero. Então temos o seguinte aqui, ó, na força resultante, você vai ter F3, contrário ao movimento F1, F2 e força de atrito. Isso igual a massa, só que a aceleração é nula, então vai ser zero. Então repetindo aqui, você vai ter força de atrito, quanto é? Coeficiente vezes a força normal. Então, substituindo, temos coeficiente de força normal igual a zero. Então, perceba aqui, aparentemente, é a mesma impressão do corpo em repouso, o atrito estático. Só que aqui é dinâmico, está em movimento. A única diferença é que a velocidade é constante, mas é diferente de zero. Lá no estático, a velocidade é constante e zero, nula. O corpo está em repouso. Aqui não, está em movimento com velocidade constante. Movimento, retilíneo e uniforme. Então, aqui, movimento para a direita. Mesmas forças, mas se o movimento é para a direita, o atrito vai estar para a esquerda. Então, no caso aqui ainda, movimento retilíneo e uniforme. Então, o movimento aqui vai ser para a direita, e o atrito vai estar para a esquerda. Só que o movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Então, nesse caso aqui, força resultante, você vai ter no sentido da força resultante, positivo, F1 mais F2. Quem é contra? F3 e o atrito, que é sempre contrário ao movimento. Então, aqui, massa e aceleração é nula, então fica zero. Força de atrito é o dinâmico, coeficiente vezes a força normal, então substitui isso aqui igual a zero. Perceba que a expressão parecida, repetindo, com o atrito estático, mas só que no atrito estático o corpo está em repouso, parado. Aqui está em movimento, retilíneo e uniforme, velocidade constante. Ainda, movimento para a esquerda, agora vamos para o segundo caso, tá bom? O que vai ser de diferente, que vai aparecer agora a aceleração. É o movimento uniformemente variado. Será a mesma expressão agora, só que aqui o movimento é para a esquerda, só que vamos montar logo a expressão. Vai ser F3 menos F1 menos F2 menos a força de atrito, a aceleração. Vai ser massa vezes a aceleração. Onde tem força de atrito é o coeficiente vezes a força normal aqui. Agora um exemplo aqui no plano inclinado, o peso é vertical e para baixo. A força motora do peso vai estar no sentido da declinação. Vai ser o peso vezes o seno de θ. Então essa é a expressão da força motora do peso tentando provocar o movimento. Vamos acrescentar aqui uma força de um agente externo aqui. Então, chamado de Fm. A possibilidade aí, aliás, o movimento é para baixo. Então o atrito vai estar para cima, é isso mesmo. Então aqui o movimento do bloco para baixo, o atrito está para cima, sempre contrário ao movimento. Movimento para baixo, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, primeiro caso, movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante, aceleração nula. Então, vou ter para baixo a força motora do peso, peso seno de θ, menos quem? Força motora lá da mão, que está tentando puxar para cima, mas não conseguiu. E ainda força de atrito. Perceba que está mais aqui, mas o sinal que está fora do parênteses faz com que fique menos aqui, tá? Menos força motora, menos força de atrito aqui. Esse menos aqui. Igual a zero, porque é movimento retilíneo, ou seja, desce com velocidade constante. Se no caso, movimento uniformemente variado, peso seno de θ, menos
força motora mais força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Se caso o movimento fosse para cima, aí seria Fm menos peso sem de θ menos força de atrito. Temos aqui o gráfico da força de atrito versus força motora. Na vertical nós temos a força de atrito, na horizontal temos a força motora. Temos aqui uma linha amarela. Na reta indica repouso, ou seja, qualquer que seja a força motora, vai haver aqui uma força de atrito correspondente. E quando chegar no ponto de movimento, perceba que a força de atrito será constante. Então vamos visualizar aqui o processo. No ponto zero você vai ter força motora, não tem força motora, também não tem atrito. Mas se você acrescenta um pouco de intensidade da força motora, vai ter uma força de atrito correspondente. E assim vai ao longo de toda a reta onde o corpo está em repouso. Chega o momento que você vai ter aqui numa iminência de movimento. Então você vai ter o atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Passando para a parte de movimento do corpo, pode haver aumento da força motora, mas a força de atrito vai ser constante. E perceba que é menor a sua intensidade que a força de atrito estático. A força de atrito dinâmica ou cinética é menor que a força de atrito estática. E também é coeficiente de atrito, só que dinâmico ou cinético, vezes a força normal. Resumindo, corpo repouso, você vai ter uma força de atrito estático que vai de 0 até um valor máximo, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E quando o corpo está em movimento, a força de atrito é constante, coeficiente de atrito vezes a força normal. Agora, para ficar claro, vamos determinar como é que a gente faz para encontrar a força normal. Tá bom? Então, plano horizontal. No plano horizontal, como o bloco não vai para cima nem para baixo, então nós podemos deduzir que essa força normal, que é a reação do solo aqui da superfície no bloco, que está para cima, vai ser igual em módulo ao peso do bloco. Então vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas se estiver no plano inclinado, perceba que aqui você vai ter o peso que é vertical e para baixo, e a força normal ela está perpendicular a essa superfície do plano inclinado. A decomposição desse peso nessa linha que passa força normal é o peso cosseno de θ. Vamos ter a força normal como sendo massa, a aceleração da gravidade vezes cosseno de θ. Aqui no plano horizontal, igual peso, no plano inclinado, peso cosseno de θ. Lembram disso, tá bom? Então temos aqui um exemplo de força de atrito estático. Então temos o bloco A de massa 4 kg, está apoiado no plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para cima. Olha lá, se ele tem iminência de escorregar para cima, a força de atrito está para baixo. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é de 0,5. Considere o fio e a polia ideais. Determine nessas condições o peso PB do bloco B. Dados sendo de θ 0,60, cosseno de θ 0,80 e o G 10 metros por segundo ao quadrado. Bem aqui em cima tem os dados, né? Massa, coeficiente, seno, cosseno e o G. Então ele quer saber o peso do B. Então essa é a figura. Então o B está na vertical, pendurado, e o A está no plano inclinado. Então ele fala que o A está com a possibilidade de subir. Então o atrito está para baixo. Então vamos lá. Temos aqui o peso do A, aliás, o peso do B. O peso do A é vertical para baixo, mas ao longo do plano inclinado vai ser o peso do A seno de θ. Sempre assim, vezes o seno do ângulo de inclinação. E o atrito está para baixo, porque o A tem a tendência de subir. Então é estático, para ficar em repouso, o atrito tem que ser contrário à possibilidade de movimento. Vamos encontrar aqui o peso do A. Temos aqui a massa, que é 3 kg, lá na esquerda superior, 3 kg, substitui. E o G é igual a 10, está lá no direito superior. Então 3 vezes 10 dá 30 newtons. Encontre agora o peso do A seno de θ aqui, ó. Então o peso de A seno de θ vai ser igual ao peso do A 30. E o seno de θ está no central aí, 0,60. Multiplicando 30 vezes 0,60 dá igual a 18 newtons. E a força de atrito, quanto é? Vamos calcular. É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Vai ser massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de θ, que nós já estudamos como é que se encontra a força normal no plano inclinado. Coeficiente de atrito, temos 0,50. O peso do A é igual a 30. E o cosseno de θ está lá, 0,80. Então, multiplicando, é igual a 12 newtons. Então, temos aí o B.
está tentando provocar com que o sistema faça um movimento horário. E o A, que é o P sem θ, no sentido anti-horário. Então, como é o processo estático, significa que as forças que estão para a direita é igual às forças que estão para a esquerda, ou seja, força PB vai ser igual às forças que estão para a esquerda, que é o peso sem θ e a força de atrito. Então está aqui. Então, o peso de B, para manter esse equilíbrio, você vai ter igual a o peso do A sem θ. Quanto é o peso do A sem θ? 18. E a força de atrito, que é contrária ao movimento que o B quer provocar, 12. Então, somando 18 mais 12 dá 30. Então, esse é o peso do B. Então, esse é o exemplo de força de atrito estático, tá bom? Então, temos um pequeno bloco de massa, 30 kg, desloca-se numa superfície lisa com velocidade de 54 km por hora. A seguir, atinge uma superfície áspera, onde o atrito entre o corpo e a superfície tem coeficiente de 0,4. As superfícies são consideradas horizontais. Determine o espaço percorrido pelo bloco na superfície áspera até parar. Ele dá o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a massa é 30. A velocidade inicial ao entrar na superfície áspera é de 54 km por hora. Deu o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético 0,4. E se ele fala até parar, porque a velocidade final vai ser 0. Então esses são os dados. Então temos aqui, ó, uma superfície lisa e uma superfície áspera. Então vem o bloco, quando entra na áspera ele para, porque tem atrito. Na lisa se supõe que não tem atrito. Então temos aqui, ó, quando entra na superfície áspera está com velocidade de 54 km por hora. E quando ele para, a velocidade é 0. Então quer saber o espaço percorrido no momento que entra na superfície áspera até parar. Sabendo que aqui no meio, né, do início de 54 km por hora até 0, ele tinha movimento para a direita, mas a velocidade foi diminuindo porque tinha um atrito com sentido contrário. Vamos fazer o seguinte, mudar aqui a unidade dessa velocidade, tá? 54 km por hora. A gente divide por 3,6, passa a 100 metros por segundo, 15 metros por segundo. Então aqui já está 15 metros por segundo. Então vamos à resolução. Então temos, olha, para encontrar esse ΔS, podemos usar, como é um movimento uniformemente variado, porque tem aceleração, a equação do espaço aqui, a função do espaço pelo tempo. Estamos atrás do ΔS. Não temos o tempo, nesse exemplo. E não temos a aceleração. Bem, essa expressão está complicada, porque nós estamos atrás do ΔS, que não temos o T e nem o A. Então não dá para utilizá-la. Equação, a função da velocidade pelo tempo. Bem, aí não tem um ΔS. O que poderíamos encontrar aí era o A, que não temos nem o T. Então, vamos para a terceira. Equação de Torricelli. Bem, nessa estamos atrás do ΔS, que está. E não temos o A. Bem, pelo menos aí, para nós encontrarmos o ΔS, basta ter o A. E como a gente encontra o A? Podemos encontrar pela segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então vamos para cá. Então a força resultante aqui. Bem, a força que está atuando no bloco, quando está em movimento de 15 metros por segundo até 0, é a força de atrito. Só que como é contrário ao movimento, vai ser menos força de atrito. Se massa do bloco vezes a aceleração. Quanto é a força de atrito? Como ele está em movimento, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Igual a massa vezes a aceleração. Bem, como está no plano, a força normal vai ser o peso do bloco, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então continua a massa vezes a aceleração do bloco. Perceba que tem massa do dois lados, então a gente pode cancelar massa com massa. Então repete, menos o coeficiente de atrito dinâmico vezes G igual ao A. Inverte tudo. Quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. Assim todo mundo permanece com o mesmo sinal. Bem, coeficiente de atrito dinâmico. Então aí no central, 0,4, substitui. E o G, 10, está lá em cima, do lado direito, 10. Então 0,4 vezes 10 dá 4, né, isso? Então dá menos 4 metros por segundo ao quadrado. Agora dá para nós voltarmos para a equação de Torricelli e encontrar o ΔS. Vamos lá. Então temos, olha, velocidade final foi 0. Inicial, 15 metros por segundo. Temos aqui a aceleração, igual a menos 4. E estamos atrás do ΔS. Então vai ficar 0. 15 ao quadrado dá 225.
temos mais e menos, dá menos 8 ΔS. Então, menos 8 ΔS passa para o lado esquerdo, fica positivo, igual a 222. Dividido por 8, para isolar o ΔS, vai ficar apenas ΔS igual a 225, dividido por 8, que dá 28,125 metros. Esse é o valor do ΔS, a distância que o bloco percorre quando entra na superfície áspera até parar. Ele entra com 15 metros por segundo e para velocidade 0. Bem, pessoal, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado dessa explanação, dessa aula sobre força de atrito. Aqui nós estudamos força de atrito estático, força de atrito dinâmico, né? E como você encontrar em cada caso. Bem, se você não é inscrito, peço que você se inscreva, compartilhe com os amigos, dê o like. Isso é de graça e vai me ajudar bastante. Então um abraço para vocês e fique com Deus. Tchau! Thank you.